O fim da política de incentivos fiscais foi um dos princípios que os governadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aceitaram para apoiar a aprovação da reforma tributária, chamada de MP das Subvenções. Depois convertida na Lei nº 14.789 de 2023, as alterações na tributação de benefícios fiscais anteciparam para antes da aprovação da primeira lei complementar prevista o fim da capacidade de os estados concederem incentivos fiscais como previstos na reforma tributária. Desde 1º de janeiro, as empresas instaladas no Nordeste passaram a ser obrigadas a recolher o imposto de renda de 25%, a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. PIS e COFINS de 6,5% sobre o que concedem como incentivos fiscais para atrair empresas de regiões mais desenvolvidas para seus estados, abrindo uma perspectiva de fechamento das maiorias das empresas de distribuição já instaladas e, em breve, das próprias indústrias aqui instaladas. Fim dos benefícios. O fim da política de incentivos fiscais foi um dos princípios que os governadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aceitaram para apoiar a aprovação da reforma tributária. Mas o que não contavam era que, ao aprovar a Lei 14.789 de 2023, o governo Lula na prática antecipasse seus efeitos. Até agora, nenhum governador do Nordeste se manifestou contra os efeitos da nova lei que revogou o artigo 30 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, que dava subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. O governo de Pernambuco não se manifestou. Apenas um contra. Em Pernambuco, a Lei 14.789 de 2023. Só teve um voto, contra do deputado Mendonça Filho, do União Brasil, que considera um absurdo que a União capture receitas do estado mais pobres, no que chama de uma aberração tributária. Mas o parlamentar não sensibilizou nenhum dos seus 24 colegas de bancada. Todos eles, à exceção de 3, que obstruíram a votação, votaram a favor da proposta do governo na MP das Subvenções, que depois foi convertida na Lei 14.789 de 2023 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024. Mendonça Filho está escrevendo uma proposta de projeto de lei que modifique a nova legislação, mas admite que não será fácil devido à pressão do governo para ampliar suas receitas visando o chamado déficit zero, mesmo que em janeiro e fevereiro tenha arrecadado quase R$500 bilhão. Até agora a movimentação dos empresários conta apenas com o apoio das federações das indústrias, FIEP e do Comércio FEComércio, que estão conversando com os empresários sobre quais os caminhos que as instituições podem tomar contra a nova lei, inclusive procurando a justiça. Em nota, a FIEP afirma que a insegurança jurídica tem sido uma pedra no caminho dos empresários, e vencer essa dificuldade tem sido uma bandeira antiga da FIEP, em Pernambuco, e da CNI em território nacional. A FEComércio afirma que a Confederação Nacional do Comércio tem se esforçado diariamente para estabelecer uma relação mais próxima com o governo federal, mas adverte que é importante que outras casas legislativas e governos locais estejam abertos ao diálogo com as entidades representativas para desenvolver estratégias e favorecer o progresso local. Até agora isso não aconteceu. E parece claro que sem a atenção dos deputados, senadores e dos governadores e até do Consórcio Nordeste, o tema tem poucas chances de entrar no debate no Congresso Nacional, como aconteceu com a questão dos 17 setores que desonera a contribuição do INSS e do PERSE, que tratou das empresas de eventos. Até agora apenas as 2 federações de Pernambuco foram as únicas entidades a abordar o assunto. O centro desse debate está no fato de que, para atrair ou reter empresas, os estados geralmente abrem mão de receitas do ICMS. Mas o governo federal considera que essa renúncia fiscal deve ficar restrita ao âmbito dos impostos estaduais, sem atingir a arrecadação federal. E isso virou argumento na meta de déficit zero em 2024. A Lei 14.789 de 2023 inclui na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS as operações de incentivos fiscais no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A lei até permite a isenção, mas exige habilitação prévia será feita pela Receita Federal regulamentada pela Instrução Normativa 2170 de 2023, mas até agora não houve aprovação dos pedidos feitos ao fisco. A habilitação de um crédito fiscal que será tomado apenas em relação a subvenções de investimento,
para compensação com tributos federais ou ressarcimento em dinheiro. Na opinião de tributaristas, a implementação da nova lei tem gerado controvérsias, visto que entra em conflito com várias normas gerais dos tributos federais, além de contrariar precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. A principal é que incentivos fiscais ou financeiros estaduais dados como créditos presumidos de ICMS, sendo tributados pela União, seria uma violação ao Pacto Federativo e à imunidade recíproca. Essas mudanças, segundo a FEComércio, só reforçam a falta de clareza e previsibilidade nas leis e regulamentos, pode levar a interpretações arbitrárias, criando uma atmosfera propícia para litígios e instabilidade. O que, segundo a FIEP, acaba freando a chegada de novos investimentos e dificulta a formação de novas cadeias produtivas. Ou, como diz Mendonça Filho, é a União cobrando impostos de estados que são os economicamente mais frágeis da federação. Se você gostou do vídeo, compartilhe com quem pode ter interesse no assunto. Ajude a levar conhecimento para outras pessoas sobre seus direitos. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal EJS Notícias Contábeis.